Estamos ao vivo, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da nossa maratona do emagrecimento. E hoje eu vou falar como você consegue eliminar 10 quilos em 3 meses sem deixar de comer o seu doce. Ou seja, você vai conseguir emagrecer comendo doce, comendo o chocolate que você gosta, comendo a sobremesa nas suas refeições. Porque eu vejo que muita gente tem esse medo, né? Essa crença de que o doce é o que impede de emagrecer, o doce é que faz ela engordar, o doce é aquilo, e sempre quando começa um processo de emagrecimento por acreditar que é o doce que traz esse problema, né? A pessoa para de comer. Só que ao parar de comer, ela tendencionalmente desiste do processo porque ela volta a comer doce, tá? Então eu vou explicar para você como que você consegue fazer isso, ou seja, como que você consegue emagrecer 10 quilos em 3 meses comendo doce, tá bom? Para quem não me conhece, está chegando aqui agora, muito prazer, eu me chamo Lucas Rajão, sou nutricionista especialista em emagrecimento e eu ajudo as pessoas a emagrecerem 10 quilos em 3 meses comendo o que gosta, através de um método que eu desenvolvi, inclusive eu compilei num programa online de emagrecimento que se chama Tríade do Emagrecimento, tá? Então, para você que está chegando agora, bota aqui nos comentários a quantidade de vezes que você já está aqui, né? Primeira vez, bota 1x, duas vezes 2x, e se já for muitas vezes, já está há muito tempo me acompanhando, bota vários x aí só para eu saber que realmente a galera aí, né, que está acompanhando, quem está chegando agora, quem não está. E é isso. Bom, vamos lá. Vamos ao que interessa. Ó, eu vou desativar os comentários para eu conseguir me concentrar e passar um bom conteúdo aqui para vocês, tá? Até mesmo para vocês terem atenção, né? Enfim, não se dispersarem aí do conteúdo. O pessoal botando vários X, incrível, incrível, legal, muito legal ter vocês aqui, pessoal. Então, o like, né? Esse like aqui, esse coração, ele é o termômetro. Então, enquanto eu vou dando conteúdo, se fizer sentido para você, instala o like para eu entender que está fazendo sentido, certo? Já aproveita e manda aí para 5 amigos, ó. Tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nesse aviãozinho, clica no aviãozinho e manda aí para 5 pessoas, tá? E vamos nessa. Bom, como que eu consigo, né, emagrecer 10 quilos, caramba, comendo doce, né? Sem tirar o doce, Então vamos lá. Como que você consegue? A primeira coisa que você tem que entender, a primeira coisa que você precisa, né, vou começar pelo fazer. Você precisa fazer a primeira coisa, antes de tudo, né, da gente começar aqui. O que você precisa fazer, o como você faz, eu preciso, né, antes do como você precisa entender o que você realmente vai importar agora. E a primeira coisa é eliminar a crença de que o doce é o que engorda, tá? Então a gente tem que eliminar essa crença. Por quê? Porque se você acredita que o doce te engorda, automaticamente você tem medo, né? Você fica receosa, você fica empacada de comer um doce. Ou quando come, tem um grande peso na consciência. Então você precisa primeiramente eliminar de vez essa crença. Porque você precisa passar por esse medo, né? Quando você elimina uma crença, fica muito mais fácil de você seguir. E talvez você seja aquela pessoa que já tentou várias vezes emagrecer, né, mas acabou caindo na mesma situação, voltando a comer doce, porque não conseguiu deixar de comer o doce. O doce aí é a solução para os seus problemas, né? É a solução da sua TPM, talvez. Então, como que a gente elimina essa crença? A forma mais prática e fácil da gente eliminar uma crença. Como? Através do conhecimento, tá? É através do conhecimento que você começa a eliminar crenças para que você fique salva, né, de determinadas coisas que criam, que falam, né? E claro, não que
outras pessoas falam errado, né, que está errado. Não, só cada um tem um ponto de vista e defende uma segmentação, né, e tá tudo bem. Eu sigo a minha e o que eu vou falar aqui para você, se você está aqui me assistindo, né, eu acredito que você ou acredita no que eu falo, né, porque faz sentido para você, ou você está aqui pela primeira vez querendo ouvir uma coisa diferente, tá? Então fica aí que você vai entender. Então a primeira coisa que você tem que eliminar é essa crença. E eu vou te explicar mais para frente, né, tudo que está por trás do doce, né, os comportamentos, os efeitos do doce, né, até mesmo tanto psicológico quanto orgânico, tá? Mas primeiramente a gente tem que vir pela parte que realmente rege o ato de você não comer e o ato de você comer demais, que é as suas crenças. Então quando você começa a destravar, desmascarar, né, eliminar essa crença através do conhecimento, você começa a ficar mais liberta, né? Você tende a se permitir mais, porque você sabe onde você está pisando, basicamente isso. Né? No momento que você não sabe onde está pisando, o seu medo está imperando por conta de uma crença, né? E você acredita muito nisso e você tem uma certa barreira de seguir. Então, para você eliminar essa crença, você tem que entender o seguinte: o que é o doce? Né? O que é o açúcar? Né? Vamos falar aqui de um alimento específico que eu acho que é um alimento que grande parte das pessoas que gostam de doce comem, que é o chocolate. O que é o chocolate? Né? Falando aqui o chocolate normal. O chocolate, ele é basicamente açúcar, né? A gordura e um pouco ali, enfim, de cacau, né? E das misturas todas que tem ali. Assim como qualquer outro alimento, né, a base do doce é o açúcar. Uns vão ter farinha, outros não vão ter farinha, mas a base é açúcar e gordura. É isso que compõe o doce. Todos os doces vai ter açúcar, gordura, tá? Ou mais açúcar, menos gordura, farinha. E então, beleza. Então eu entendi que tem açúcar, né? O que é o açúcar? É um carboidrato, tá? Então, o açúcar, ele é o que rege o doce, né? Ele é o que mais compõe e ele é um carboidrato, tá bom? E aqui eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O seu corpo, ele não sabe o que é um chocolate ou um arroz branco ou uma batata doce. Ele não sabe o que é isso. Ele não sabe distinguir. Ele só sabe que é o quê? Glicose. Né? Você vai ingerir um arroz, você vai ingerir um açúcar, você vai ingerir uma batata, vai entrar no organismo como glicose. Né? O carboidrato que tem ali, ele vai, enfim, ele vai ser absorvido e vai aumentar a glicose. Então o corpo só sabe disso, tá? Só que acontece o seguinte, existem os carboidratos, né, que tem o que diferencia isso é o impacto, ou seja, o açúcar ele tende a ser muito mais rápido do que um arroz branco, uma batata doce. Então ele entra no seu organismo com muita rapidez, ele eleva a sua glicose, eleva a sua insulina. Então ele tem um impacto, né, diferentemente de outros alimentos. Ele tem um impacto diferente, apesar do seu corpo entender que é a mesma coisa, ele tem um impacto. Então isso que você tem que se atentar, né? Pegar esse ponto aqui, o impacto que isso causa no seu organismo. O impacto, é isso que você tem que se atentar aqui. E eu não estou falando de nada ainda, só estou falando do impacto, tá? Então beleza. Então você entendeu que o açúcar, né? O seu corpo ele não sabe o que é arroz, né? Feijão, açúcar, pão, não sabe de nada disso, ele sabe o que é carboidrato e glicose. E cada um vai ter o seu impacto diferente. Então, beleza. Então eu entendi, né? E eu entendi que o açúcar ele tem um impacto no meu organismo. E acontece que tem um outro ponto. Tem um outro ponto que é o ponto meio que não é cultural, né? Pode dizer que é cultural. A gente tem uma cultura de estar exposto ao açúcar muito cedo, né? Hoje, qual é o índice de obesidade? O índice de obesidade, ó, eu vou botar aqui, ó, para ter um dado exato, ó, índice de obesidade
infantil no Brasil, 2020. Ó, dados do Ministério da Saúde mostram que a situação deste tema no Brasil precisa ser mais de atenção, porque 15,9% das crianças menores de 5 anos e 29,3% das crianças de 5 a 9 anos estão com excesso de peso. Ou seja, essas crianças elas estão sendo submetidas, né, a uma quantidade de alimentos, e isso está muito relacionado com o excesso de besteira, tá? Né? O açúcar em si, alimentos ultraprocessados, processados, enfim. Qual é o lance aqui que eu quero falar para vocês? Desde cedo a gente já vem sendo exposto a quantidades muito altas de açúcar. Ou seja, uma criança, menores de 5 anos, ou seja, de meses até 4 anos, já estão sendo expostas a uma quantidade de açúcar que para aquela criança é muita coisa. Ou seja, eu vou deixar uma criança de 4 anos comer um pacote de biscoito duas vezes no dia. Um pacote de biscoito 2 vezes ao dia. Vamos supor, né? Um pacote de biscoito. Eu não sei se uma criança consegue comer 2, mas deve conseguir quando você é mais exposto. Mas enfim, 2 pacotes. Você imagina, 2 pacotes de biscoito. Todos os dias a criança faz isso. Ou seja, o impacto que tem, ele vai fazer com que você, primeiro, fique viciado naquele alimento, né? Porque o açúcar ele tem um impacto no nosso sistema nervoso igual uma droga, tá? Igual uma droga. E ele começa a mudar todo o paladar, que o açúcar também faz isso, ele começa a mudar todo o paladar nosso, né? A gente perde a sensibilidade. Aquilo que é amargo fica cada vez mais amargo. O que é doce já não é doce. A gente perde, né? A gente exige mais do doce. Mas por que isso acontece? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Não é pelo açúcar em si, mas é pelo excesso de açúcar e a exposição que você é colocada ao longo de anos. Ao longo de anos você tem a exposição de ficar consumindo açúcar quase todas as horas do seu dia. Existem crianças que acordam, comem açúcar, né, em forma de biscoito ou em forma de, por exemplo, Nescau, então ela tem açúcar. No almoço vai ter o suco com açúcar, né? No lanche vai ter o açúcar. Se não tiver uma sobremesa também no almoço que tem açúcar, vai ter o lanche, né? Geralmente criança gosta de beliscar muito, belisca açúcar. Então, ou seja, 24 horas vamos botar 12 horas do meu dia, eu estou basicamente sendo exposto ao açúcar. A frequência e o volume de açúcar é muito grande na minha alimentação. E isso se perdura até os meus, sei lá quantos anos, né? Dependendo da pessoa, até os seus 30, 40, e vai consumindo. A pessoa só tende a diminuir quando ela começa a ver onde ela está chegando, o que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa na saúde dela, ela começa a ver que ela precisa, né, ela também começa a ter mais conhecimento, então ela começa a ver que aquilo ali não é muito bom. Mas o impacto que isso vem causando, de forma que você não observa, é no seu interno, é a sua necessidade, é a sua dependência daqueles estímulos que o açúcar dá. É por isso que muita gente não consegue largar o açúcar. Tem gente que tem sérias dificuldades de largar o açúcar porque foi exposto durante 30, 20 anos a comer açúcar com muita frequência e você não vai conseguir largar de uma hora para outra. É igual droga. É igual droga. Uma pessoa que fuma há 20, 30 anos dificilmente consegue largar. Ou quando larga tem que ter uma força de vontade muito grande, tem que ter um processo. Então o açúcar é a mesma coisa. E por que eu estou falando isso? Porque eu quero que você primeiro entenda que o problema não é o açúcar. O problema é a quantidade de açúcar, a exposição de açúcar que você teve ao longo da sua vida inteira. E não adianta você querer hoje chegar e falar assim, eu vou parar de comer açúcar. Não adianta. É igual um fumante falar que vai parar de fumar. Fica sem fumar durante 5 dias e volta a fumar de novo. É igual um alcoólatra falar que vai parar de beber. Né? Para de beber 2, 3 dias e depois logo volta a comer. Volta a beber.
Porque ele foi exposto a isso há muitos anos. Então isso não existe de eu tirar o açúcar da minha vida. Eu vou conseguir. Minoria as pessoas que conseguem. Falando novamente aqui da minoria. Porque eu sei que existem pessoas, mas fulano conseguiu, mas é minoria. Você não tem que se basear na minoria, você tem que se basear na maioria. Você tem que se basear na maioria, porque a minoria é minoria. Então, entendendo que você foi exposta, que você teve um volume muito grande de consumo de açúcar, qual é o grande lance? É você começar a controlar esse consumo. Porque, inclusive, eu até coloquei aqui, ó, essa frase aqui diz sobre isso, né? Ó, o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Essa frase, ela fala tudo sobre o açúcar ou qualquer outra coisa. O que diferencia o remédio do veneno é a dose. O açúcar, ele é um vilão quando você come em excesso. Assim como o remédio, ele se torna um veneno quando é consumido em excesso. Porque o remédio ele foi criado para solucionar um problema. Ou seja, ele foi criado com fins específicos. Mas se eu tomo muito aquele remédio, né, ele foi criado para fim específico, uma quantidade específica de dosagem. Se eu tomo muito aquele remédio, aquilo vai me causar um problema. É um veneno para mim. E o açúcar é a mesma coisa. Então você tem que entender que o problema não é o açúcar. O açúcar ele não vai te engordar quando consumindo de forma controlada. Por que ele não vai te engordar? Porque assim como o arroz, o feijão, é um carboidrato, é uma glicose que entra no seu corpo, que é transformada no seu corpo. Só que ele tem o seu impacto. E aqui que eu quero também chamar uma outra atenção sua para como você consegue consumi-lo sem ter esses impactos tão agressivos, né? E claro, isso vai depender da dose. Se a gente fala de porções de doce, né? Isso é muito baixo, mas a gente consegue ainda estrategicamente minimizar ainda mais esse impacto, né? Agora, se a gente fala de comer uma barra de chocolate, de a gente comer, sei lá, coisas em excesso, o impacto ele é muito maior. Então não vale a pena a gente ficar comendo em excesso. Até porque você não precisa comer em excesso. Você come em excesso porque você foi exposta. Lembra sempre disso. A sua exposição fez quem você é hoje. Fez a forma que você se alimenta hoje é pela exposição que você veio tendo. Muitas pessoas são assim. A gente não aprendeu a se nutrir, a se alimentar ao longo dos anos, né? A gente foi criando nossos hábitos de acordo com aquilo que a gente foi exposto, porque nem os nossos pais sabiam, né? Nem os nossos avós sabiam. Eles faziam aquilo que eles que fizeram com eles, né? Vai passando de geração em geração. Só que agora a gente tem, né? Chegou o momento da indústria e começou a ter o alimento processado, ultraprocessado, de fácil acesso, gostoso, saboroso, e começou a ter essas séries de problemas, né? E aí, enfim, uma série de coisas, mas que não vale entrar profundamente aqui. Mas, então você sabendo disso, eu digo para você, né? E eu não digo porque eu tô falando só da boca para fora, porque tem resultados fazendo isso. Quem é do desafio 10 em 3 está podendo experienciar. Ontem o pessoal comeu bolo, de noite comeu uma pizza, comeu um hambúrguer, tomou um vinho, né? Durante a semana tem lá o chocolatezinho para comer, tem um doce na alimentação. E a pessoa que gosta de doce, eu sou um cara que eu gosto de doce, né? Só quem gosta de doce de verdade sabe que o quanto isso faz bem na alimentação. Pelo menos o paladar doce, né? Combinações de alimentos voltado para o doce, o próprio doce. Hoje mesmo postei aí nos meus stories, comi um bolo. Eu gosto, quem gosta precisa comer. Sabe? Se sente bem. Você ter esse estímulo na sua alimentação te permite ter prazer, mais prazer ainda, de você seguir aquela alimentação. Porque quando você não tem esse prazer, você vai buscar em algum momento obter esse prazer.
E quando você busca esse prazer de forma externa, ou seja, eu vou comer fora da minha alimentação, sei lá, alguma coisa que eu tô com vontade, você come em exagero, de forma compulsiva. E aí é que mora o problema, porque você está trazendo todo aquele comportamento que era lá de trás que você veio tendo, né? Isso te traz uma sensação boa, porque você tá tendo aqueles estímulos que o açúcar dá, uma sensação de bem-estar, felicidade, relaxamento. Você volta a sentir todos aqueles sintomas que você já veio sentindo há anos. Isso te traz uma sensação de conforto boa. E aí você começa a entrar novamente num ciclo. Porque quando você sai de uma rotina onde você come muito doce, você passa pelo processo de desintoxicação, né? Natural, normal. E aí você sente muita vontade, você sente dor de cabeça, você sente um monte de sintoma. Tem gente que sente, pelo menos, né? Inclusive, se você já sentiu isso, instala o like aí para eu saber. Mas isso é muito comum da pessoa que começa uma alimentação mais saudável e que estava exposta a muito doce, muita besteira, sabe? Ela começa a ter esses sintomas. Primeiramente dá uma leve depressão. Nos primeiros 2 dias, pelo menos, uma leve depressão. Muita fraca, sem energia, vontade de fazer nada. Aí bate aquela vontade de comer um doce, né? Porque ele vai te dar aquela restaurada. E aí você passa pelo aquele processo. Tem gente que tem dor de cabeça, mas isso dura pelo menos uns 3 dias, intensamente 3 dias. No quarto, no quinto fica mais fácil, no sexto, no sétimo, no oitavo em diante você, enfim, já começa a ter mais liberdade. E aí você começa a sentir várias mudanças no seu paladar. Você começa a ter mais aceitação com determinados alimentos. E isso é o quê? É uma desintoxicação do excesso de açúcar que você consumia. E aí você, quando começa de fato a seguir, isso é o que eu estou falando, a jornada, por exemplo, dos meus alunos. Né? Quando eles começam a fazer toda a metodologia que eu trabalho dentro do meu programa de emagrecimento, que é a tríade do emagrecimento, é isso que eles me falam. Começam a ter mais aderência. Eles, quando comem um doce, eles já sentem uma coisa diferente. Eles falam, caramba, aquela quantidade foi perfeita para mim, ainda achei muito doce. Por quê? Porque o paladar vai ficando mais sensível. Você já enjoa rápido de doce, sabe? Então isso começa a ter, você naturalmente volta a ter um equilíbrio orgânico que te impede de ficar comendo em excesso, porque cria uma barreira natural, né? É o limite, o seu limite é esse. Daqui para frente você vai ficar enjoado, né? Daqui para frente você, enfim, vai ter alguma reação do corpo que vai te impedir de comer demais. E aí quando você, de fato, tem esse estímulo, né? Eu sempre falo, quando eu pego um aluno ou um cliente que, cara, eu gosto de doce, eu coloco doce pelo menos 2 vezes no dia. Pelo menos uma vez. Para pessoa que gosta muito, 2 vezes. Porque aí tem momentos, né? Eu gosto de controlar pelos momentos, porque eu sou assim. A minha primeira refeição e a minha última refeição, elas são pontos chaves da minha alimentação. Ela equilibra, eu abro a minha alimentação de uma forma prazerosa e fecho ela de uma forma ainda mais prazerosa. Porque são 2 horários que eu tenho mais vontade de ter o prazer de comer alimentos uma refeição mais elaborada. Portanto que de manhã eu como minhas frutas com iogurte, meu mingau, e à noite eu como o meu whey protein com a pasta de amendoim, que é doce. Isso é uma estratégia. Isso é uma estratégia de você manter o doce e continuar emagrecendo. Né? Você começa a pontuar momentos que você sente mais vontade, momentos que você tende a ter aqueles furos, aquelas beliscadas, e você pontua, opa, aqui ó, lanche da tarde, é um lugar é um momento que eu sinto muita vontade de comer doce. Vamos botar um doce aqui. Opa, janta, é um horário que eu tenho muita vontade de comer doce. Vamos botar um doce aqui. Caramba, antes de dormir, caramba, me dá uma vontade louca, bota ali. Né? E aí você, nesses momentos cruciais, você de fato coloca um doce. Coloca um chocolate, né? Coloca um doce de leite, coloca uma goiabada com queijo, se você gosta. Né? Eu vejo que tem gente que gosta de abóbora, doce de abóbora, bota um doce de abóbora, bota o doce que você gosta de comer de verdade.
Ah, Lucas, mas eu sinto muita vontade de comer quase o de doce o dia inteiro. Legal. Começa a fazer refeições que são mais voltadas para o doce. De manhã, faz uma panqueca de banana doce, faz um mingau de aveia, né, que é doce, faz, sei lá, um bolo de banana, né? Aí depois no lanche come uma fruta. Almoço você come normal, bota a sua sobremesa. Lanche da tarde, faz um iogurte com frutas. Tudo isso são coisas que levam para o doce. Então, quanto mais estímulo doce você tem, mais prazeroso vai ser essa sua alimentação. Isso te traz consistência. Então é dessa forma que você consegue. Existe uma outra forma também, que eu inclusive estava para falar isso hoje, né, para vocês, que é o que? É você diminuir o impacto do açúcar no seu organismo. E eu sempre falo isso para os meus alunos. Geralmente, o que as pessoas fazem? Ah, quero comer um pedaço de bolo, né? Quero comer um pedaço de bolo. Aí come um pedaço de bolo no lugar da refeição que ia fazer. Isso acontece muito geralmente de manhã e nos lanches, né? De manhã no café e nos lanches, enfim, são os momentos que a gente come aquela porçãozinha menor de comida, de alimentos, e aí a pessoa substitui. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Substituir. Quer comer um doce, um bolo, né? Quer comer um bolo, como eu fiz hoje. Um exemplo hoje meu que eu trouxe. Eu fiz a minha refeição, ou seja, naquela refeição tinha frutas, né? O que tem a fruta? Fibra. Tinha frutas, tinha chia, que também é uma fibra e é muito boa, tá? E depois eu comi o bolo. Por que isso? Primeiro, eu vou ter vários nutrientes nessa refeição, eu vou ter fibra nessa refeição, que vai diminuir o impacto do açúcar no meu organismo, né? Porque vai ficar tudo junto. Então, para digerir aquilo ali, vai ser diferente do que eu só comesse o doce, tá? Segunda coisa, se eu como uma refeição, né? Se eu como uma refeição que teoricamente eu teria que comer, eu estou gerando mais volume no meu estômago, ou seja, eu estou tendo mais saciedade. Então, é diferente de eu comer um doce. De eu chegar lá e comer logo o doce. O que vai acontecer? Aquilo ali, o bolo que eu comi é isso aqui. Né? A gente sabe que os doces em si, eles são densos e eles são pesados. Né? Você pega aí 25 gramas de chocolate, é uma fileirinha. O que é uma fileirinha para uma refeição da tarde? Né? Se você pega, por exemplo, um punhado de castanhas de amendoim, vai te gerar muito mais saciedade do que um chocolate. Até porque o chocolate tem um açúcar e ele vai estimular você a querer comer mais no momento. Ainda mais no momento que você está com fome. Né? Então, isso é uma forma de você comer menos. Ou evitar a possibilidade de você querer comer mais e se sabotar. Então, você come junto com a sua refeição, que você tem que fazer, vai comer fruta? Come a fruta, depois come o doce. Ah, vou comer um iogurte com castanhas. Come a fruta e castanhas e come uma porção do doce que você quer comer. Porque dessa forma você atrasa todo o processo de digestão, absorção e evita com que você consuma isso em excesso. Deixa eu ativar os comentários aqui para vocês mandarem perguntas, porque eu acredito que agora vai surgir dúvidas. Manda suas dúvidas aí. Então, você não precisa deixar de comer o seu doce para emagrecer. Você pode ter o seu doce na sua alimentação, no seu processo de emagrecimento. Não é o doce que te engorda, é o excesso de doce que você come. Além do excesso, nos momentos também tem relevância. Né? Se eu comer um pacote de biscoito agora à noite, ele vai ter um impacto diferente se eu comer um pacote de biscoito de manhã no meu organismo. Né? Isso vai ter um certo impacto, mas no final das contas é o que? É o consumo excessivo. Aí, ó, a Suzy falando, ó, Lucas, fiz a gelatina com iogurte que você ensinou e ficou ótimo, está me salvando da vontade doce. Pois é uma ótima opção de você fazer. Gelatina zero, que não tem caloria, né? Não tem açúcar também.
Bota um iogurte, fica tipo mousse. Quer adoçar um pouquinho? Bota 2, 3 gotas de adoçante. Vai ficar ótimo. Tem gente que nem toma, nem usa adoçante porque a gelatina já tende a ter um sabor mais doce. Cara, fica fenomenal. Fenomenal. É uma estratégia de você introduzir uma refeição pouco calórica que é doce. Então tudo isso você vai, né, mapeando e aprendendo sem você ficar passando por desejos loucos, vontades loucas, sabe? E tem uma outra coisa, né? Se você começa a tirar, né, uma coisa que você veio fazendo durante anos, cara, a tendência é você desistir. De verdade, não tem como sustentar uma coisa que você veio fazendo durante anos. O processo de mudança não é assim. Os hábitos, eles ainda estão instalados dentro da gente. A gente pode ficar ali 2, 3 meses fazendo uma coisa, mas um hábito, ele está ali instalado dentro de você ainda. Se você der um mole, pronto, ele volta. Ele volta. É muito rápido. É muito rápido. Então você precisa ser leve com você. Comer o seu doce, relaxar. Só que para tudo isso acontecer, você tem que fazer o quê? Se eliminar. Eliminar a sua crença. Eliminar o seu medo. E isso eu me refiro para tudo, né? Crença e medo é para tudo. Para alimento doce, para alimento salgado, para qualquer tipo de alimento e qualquer tipo de comportamento do seu processo de emagrecimento. Porque a crença, a crença de acreditar que o pão vai engordar, que o macarrão vai engordar, que o chocolate vai engordar, ele te impede de fazer o que vai te ajudar a emagrecer. Porque se eu pego um aluno que é muito obcecado por doce, gosta muito de doce, assim como tem outros que gostam muito de pão, e essa pessoa ela não faz aquilo que vai ajudar ela, ou seja, ter o pão, ter o chocolate, ter o alimento, ela não consegue seguir. Não consegue seguir. Por quê? Consegue seguir, que eu digo, por anos. Porque ela vai cair na tentação, vai furar e vai voltar a ter um ciclo. Se café da manhã tomo com adoçante e o suco do almoço for com açúcar, tem muito problema? Isso quando for tomar suco? Não tem problema. Não tem problema. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, é você saber o quanto você come de açúcar. Né? No caso, você vai adoçar o seu suco com açúcar, saiba a quantidade que você está colocando. Tenha esse controle. Da mesma forma com o café, saiba a quantidade de açúcar que você está tomando. Porque, como eu falei, você não precisa de açúcar para beber um suco, para tomar um café. Você não precisa. Isso é um hábito que você instalou dentro de você. Nada de errado de você querer tomar esse suco, esse café com açúcar, nada de errado. Mas quando você entende que isso é um hábito e você tem um total controle de mudar isso a seu favor, ou seja, em vez de eu comer 10 gramas de açúcar, que não faz sentido para o meu organismo, para adoçar um suco, mas eu pego esses 10 gramas de açúcar e como um chocolate, você vai ter muito mais benefício, você entende? Ou seja, você está aproveitando, você está sendo inteligente. Você está sendo inteligente a ponto de moldar a sua alimentação a seu favor. Tem gente que não consegue, né? Toma açúcar com suco e tá tudo bem, com café e tá tudo bem. Mas durante o processo, eu falo isso porque durante o processo é muito natural que isso vá acontecendo, essa mudança. E aí as pessoas começam a observar e falam assim, cara, eu nem tenho mais vontade de tomar café com açúcar, eu consegui tirar o açúcar do café. É por conta da real mudança, né? Vai começando a se alimentar melhor, mais exposição a alimentos saudáveis, né? O paladar vai mudando, o resultado vai acontecendo. Então você começa a perder o açúcar o açúcar para adoçar as coisas é mais um conforto, né? É mais um conforto, tudo está relacionado ao conforto. Porque se você tirar o açúcar, é muito amargo, talvez, né? Você vai sentir pelo menos muito amargo, isso é desconfortável para você. Né? É desconfortável pra caramba, é igual criança. Criança é assim. Criança
não entende isso. E ela age com o quê? Pelo o sabor, né? Pelo visual. E aí, quando ela é muito exposta ao açúcar, ela quase não come, né? Existem vários pais aí que, cara, tem sérios problemas com os filhos, que os filhos não gostam de comer nada. Nada. E por que não gosta de comer nada? Porque foi muito exposto ao açúcar, né? Não teve o hábito de experimentar os alimentos, a introdução dos alimentos de forma contínua, num volume bom, né? Maior que os doces e o açúcar. E aí, quer dizer, fica difícil, né? Então, é complicado. É complicado. Você vê que com uma criança que não entende nada, né, já começa a ter essa dificuldade. Você imagina a gente que já sabendo não consegue, né? Então tá aqui, a primeira coisa tá aqui, é você entender. E aí você começa a quebrar essas crenças quando você, né, tem um conhecimento. E o conhecimento eu estou passando aqui para vocês. Eu tomo café com leite em pó, mas não uso açúcar. O que você acha disso? E não tomo nem refrigerante, nada. Acho muito bom. Muito bom, Ana. Mas você come um docinho? Você gosta de docinho? Eu faço suco sem açúcar. Eu quase nem ligo para açúcar, mas faço quando faço açúcar, às vezes uso adoçante. Quantas gotas de adoçante para adoçar? Quantas gotas? Quantas você quiser. Eu, particularmente, uso quanto ficar doce para mim. Ficar numa intensidade boa ali, né? Só o café que eu não uso. Mas nas outras coisas que eu vou adoçar, tipo mingau. Vou botar no mingau, eu boto. Mingau, adoçante eu boto. Aí vai mais, sei lá, 20 gotas no mingau. Alguns meses atrás era muito apegado a açúcar no suco e no café. Tinha que ser bem doce. Hoje estou super acostumada com suco natural sem açúcar. Se tem açúcar, já acho muito doce e não consigo tomar. Pois é. E você provavelmente, Eduarda, conseguiu isso por conta da sua alimentação. Foi mudando, não foi? Tomei café sem adoçante durante 2 anos. Não me acostumei. Gosto com adoçante. Tudo bem. Não tem problema. Com adoçante, eu particularmente não vejo problema nenhum, tá? Existem aí pessoas que são contra adoçante. Eu tenho minhas teorias, né? Eu não acho que isso aí é um problema. Quando você tem uma alimentação balanceada, quando você consome bastante nutrientes, né? Uma pessoa ativa, uma pessoa saudável, adoçante não vai te fazer mal nenhum, tá? Então, para mim, adoçante de boa. O açúcar, tanto que o açúcar também eu acho de boa, só que tem que controlar, né? Tem que controlar. E a maioria das pessoas, né? Se não for todas as pessoas que tomam com açúcar o seu café e seu suco, não controlam, né? E aí tá lá tomando quantidades e quantidades enormes de açúcar durante o dia e não sabe, aí tá em excesso, né? Para mim é muito amargo o café sem açúcar, eu não consigo. E você não vai conseguir se você tentar de uma hora para outra. Por isso que eu tô falando da questão do controle. Porque quando você controla, quando você toma, você sabe que você toma 10 gramas de açúcar, né? 10 gramas de açúcar é o suficiente para você conseguir tomar um café. Se você baixar para 5 gramas, a amargura do café vai ser muito diferente do que sem açúcar. Então você tende a ter mais tranquilidade e aceitação daquele café ou daquele suco com a metade de açúcar que você usa. É assim que começa a desmamar, é assim que começa a tirar, tá? Mas é um processo e eu acho que cada um tem que ser no seu tempo, mas a primeira coisa que eu sempre falo para os meus alunos é: controle a quantidade de açúcar que você toma. Primeiro controla, depois se preocupe em tirar. Primeiro controla, depois se preocupe em tirar. Eu preciso que você tenha mais foco para manter a sua alimentação do que para tirar açúcar. Fica com açúcar, controla ele, estabelece uma quantidade, controla, melhora a alimentação, melhora o estilo de vida, faz mais atividade, tenta dormir melhor. Começa assim, né? Começa assim. E aí isso aí vai ser uma consequência depois. Vamos lá. Ó, já fiz parte da seita que demoniza o adoçante também. Pois é. Adoçante, coitado. Faz nada. O que faz é nós mesmos. Existem vários tipos de adoçante. Quais seriam as melhores escolhas? Lucas, um Nutri
que passei me falou muito adoçante faz mal para a saúde. Depois disso, fiquei até com medo de usar várias vezes ao dia. Pois é, vamos lá, adoçante, né? Adoçante, existem aí, por exemplo, a sucralose, né? A sucralose e o xilitol, né? São dois adoçantes aí mais, enfim, famosos, né? E as pessoas falam que são saudáveis, que são melhores. Para ser bem sincero, eu tô nem aí. Eu uso o Zero Cal mesmo. Eu não sei nem o que é aquele Zero Cal, mas eu uso ele. Às vezes eu uso sucralose. Quando tem sucralose, eu uso sucralose. Tem o stevia também, que o pessoal fala bem. Eu não gosto, eu não tomo stevia, eu não tomo xilitol, eritritol, nada dessas coisas tol e da moda eu uso. Eu uso o que é básico, sabe? Eu não perco meu tempo me preocupando se isso vai me causar um problema ou não, porque não é isso. Enquanto vocês ficarem presas a coisas específicas, vocês não vão sair do lugar, tá? E é assim que eu penso. E não é que seja certo, né? E não seja verdade, mas eu penso o seguinte: não é isso que vai me deixar mais magro ou mais saudável. Eu tirar o zero cal da minha vida e passar a tomar um stevia, né? Um stevia ou um xilitol ou o melhor que seja aí dos adoçantes. Não é isso que vai me deixar mais saudável. Não é isso que vai me deixar mais saudável. É isso que vocês têm que entender. Não é você passar a comer arroz integral que vai te emagrecer. Não é você passar a tirar o pão que vai te deixar mais saudável. Não é isso. É o conjunto de comportamentos que você tem no seu dia a dia. Eu vejo pessoas, né, cheio de toques com a alimentação. Não, eu tomo o adoçante tal, né? E aí cheio de firula, cheio de firula. Mas quando vai num evento, vai numa festa, vai em alguma coisa, sai comendo a rodo, né? Não tá nem aí, come até a parede. O que adianta? O que adianta, né? Então assim, eu sou do tipo básico. Faz o básico que funciona. Quer saúde? Se alimente bem. Tem alimentos que você gosta, porque isso vai te impedir de ficar beliscando, isso vai te impedir de ficar tendo compulsão, isso vai te impedir de ficar exagerando. Se alimente bem com alimentos que você gosta. Faça atividade física. Seja uma pessoa ativa. Se exercite. Durma bem. Durma bem. Isso vai também te ajudar em todo teu sistema hormonal, teu sistema fisiológico, teu sistema orgânico, tudo. É isso. E você vai lá e toma a sua cerveja, toma o seu vinho, come a sua pizza, come o seu chocolate, toma o adoçante que você quer tomar, sabe? Mas quando você entende e faz isso na sua vida, me alimento bem, faço atividade física, bebo água, né? Se hidratar, eu esqueci desse ponto, me hidrato e durmo bem, tudo flui, tudo acontece, tá? Tudo acontece. Então, pessoal, se blindem disso, pensem sempre nisso. Quando você vê alguém falando essas coisas, não olhe para coisa específica, porque nada na vida funciona de forma específica, é um todo, tá? O horário que você interrompe a alimentação antes do sono implica no bom sono e processo de emagrecimento? Implica, né? Implica, Maurício, implica. Se a gente for falar aqui, por exemplo, de eu comer um churrasco agora, né? Se eu for agora numa churrascaria, certo? Ou 9 horas da noite, estou agora numa churrascaria comendo pra caramba. E eu vou dormir 11 horas, né? 2 horas depois, isso vai implicar no meu sono, certo? Por quê? Porque eu vou estar ali digerindo aquele alimento que demora pra caramba, ainda mais porque eu comi uma quantidade exagerada, tá? Então assim, antes de dormir, você tem que sempre pensar em comer controlado, assim como o seu dia inteiro, tá? Controlado assim como o seu dia inteiro. E você também comer alimentos que você consegue digerir de forma mais tranquila. Então,
eu, por exemplo, né, eu não consigo digerir muito bem a carne. Eu não vou comer a carne na minha última refeição. Eu faço minha última refeição mais meia hora a 1 hora antes de eu dormir, tá? Isso também, né, você tem que pensar qual é o tempo da sua última refeição para a sua hora de dormir. Você não vai comer e vai dormir 20 minutos depois, tá? Mas implica sim. E aí você tem que ter esse ponto de você controlar as quantidades e escolher aquele alimento que você tem, enfim, mais facilidade de digerir, de se sentir bem. Por exemplo, se eu tomo leite antes de dormir, por incrível que pareça, eu tenho muitos gases durante a noite, né? Me estufa. Eu não sei por quê. Eu tomo leite numa boa, mas antes de dormir isso me gera um certo desconforto. Então, assim, é você se estudar, né? Se eu tomo, por exemplo, uma vitamina de abacate, já é diferente. Olha que louco, né? Eu não sei de fato o que é, mas isso você vai experimentando, você vai testando, mas existe sim, tá? Não é nada relevante no ponto, mas vai atrapalhar no emagrecimento se eu tomar leite. Não, só se você tomar 1 litro de leite, 2 litros de leite, aí que entra no excesso. E isso é muito específico, tá? Como eu falei, não adianta ser específico. Você precisa olhar como um todo. Isso é uma pergunta específica, né? Eu não sei como que é a sua rotina, como que, enfim, os outros fatores que são mais importantes ainda que isso, mas geralmente essas perguntas específicas são importantes de fato para pessoas que já estão num nível muito avançado, mas muito avançado mesmo, tipo atleta, né? Um atleta a gente sim tende a se preocupar com coisas de detalhe, com detalhes que realmente fazem a diferença, mas para a grande maioria isso não importa. Você só tem que se alimentar, né? E aí dentro da minha metodologia, né, dentro do meu ensino, eu sempre penso no seguinte: qual é a maior dificuldade das pessoas hoje ao emagrecer? Qual é a maior dificuldade das pessoas emagrecerem hoje? Ter consistência, aderência na alimentação e no processo. Então, isso que eu foco. Como que eu evito isso na vida das pessoas? Como que eu evito ela de ficar beliscando? Como eu evito ela de ficar se restringindo? Como eu evito ela de ficar impedindo de comer determinadas coisas? Como eu evito ela de ficar furando, extrapolando nos dias? Como que eu evito? Esse é o meu ponto, né? E se você, por acaso, está aqui e se enquadrou nisso, você está no caminho certo. Agora, se você quer coisas muito específicas, você já é uma pessoa avançada, não que eu não possa te ajudar, mas talvez as coisas que eu fale aqui para você pode soar um pouco já ultrapassada, você já passou dessa fase. Mas é isso, né? E até porque para a gente responder perguntas específicas eu terei que fazer um atendimento com você, e o atendimento é às 9 horas. Então, Maurício, se você estiver aí, convido você a participar do atendimento comigo às 9 horas e a gente faz um bate-papo bem legal e eu posso te ajudar se o seu caso for mais avançado, tá? Pessoal, é isso. Olha, eu espero que vocês tenham gostado, certo? O pessoal já está falando aí que gostou da live, foi legal, muito bom. Se fizer sentido aí para você, né, pode compartilhar, eu vou deixar essa live salva, tá? Já compartilha com aquela amiga que adora doce, para de comer doce, né? Enfim, compartilha essa live, vai me ajudar, a gente vai ajudar outras pessoas. E amanhã eu estou aqui às 9 horas da manhã no atendimento com o Nutri e eu espero vocês, tá bom? Olha, boa noite a todos, um finalzinho de domingo aí para vocês e até amanhã.